Fala galera, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Isqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como tem que ser. E hoje tem Choque Rei, né? Hoje tem São Paulo e Palmeiras, jogo que acontece no Morumbi às 16 horas, com transmissão da GE TV, da Globo e do Premier, né? E vai ser jogão, tá? O São Paulo vem de uma recuperação, né? Algumas derrotas seguidas, mas ganhou o último jogo com 1 a menos contra o Fortaleza. E o Palmeiras, que vem depois do tropeço contra o Bahia, ganhou do Vasco, né? Naquele jogão 3-0 Palmeiras e fora o show. Vamos falar rapidinho sobre o confronto e mais umas notícias aí. Mais umas notícias aí do mundo do futebol. Tem Endrick, tem Estevão, tem Samuel Lino no Flamengo, né? O que será que vai acontecer? Bora pra vinheta! Bora galera, vamos lá, vamos falar, hein? Vamos começar pelo jogão de hoje, né? Bom, hoje às 16, né, transmissão da Globo, do Sport TV, do Premier e da GE TV, como eu já havia dito, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Palmeiras. São Paulo é o mandante do jogo, o jogo acontece no Morumbi e São Paulo que vem de uma vitória contra o Fortaleza e o Palmeiras que vem de uma vitória diante do Vasco. Palmeiras, nitidamente, para o confronto de hoje, tem mais time, tem um time mais entrosado, tem melhores jogadores, tá? Isso é óbvio. Mas o São Paulo, por se tratar de clássico, o São Paulo consegue dar uma igualada, né? Se a gente for levar só friamente e cruamente para os times, o Palmeiras tem larga vantagem. Agora, se a gente for levar em consideração que é um clássico paulista, que sempre um complica para o outro, o Palmeiras tem que entrar bem ligado nesse clássico, né? Que é um clássico bem ferrenho aí, né? Bem disputado. O São Paulo está em 7º colocado no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras está em 2º, brigando pela liderança. Ali, ó, cafungando no cangote do Flamengo. Então, hoje a gente joga às 16 e às 18, se eu não me engano, o Flamengo joga fora de casa contra o Bahia. E o Bahia precisando ganhar para se manter ali entre os 4, 5 primeiros e tentar buscar essa vaga da Libertadores direta, sem repescagem, né? Pode arrumar um tropeço, né? Pode ajudar a gente aí e arrumar arrumar dor de cabeça a mais para o Flamengo, tá? Seria o ideal, o Palmeiras ganhar do São Paulo hoje, o Flamengo perder para o Bahia e assim nós iríamos para o jogo contra o Juventude, ganhando do Juventude, né? Que é o jogo atrasado que a gente tem de diferença com o Flamengo, nós iríamos ganhando do Juventude e nós assumiríamos a liderança e iríamos para o confronto direto contra o Flamengo tendo alguma vantagem. Isso seria o mais fantástico possível, né? Seria o melhor cenário, né? O outro cenário, que não seria esse top do top, seria o Palmeiras se manter do jeito que tá, ganha hoje, o Flamengo, enfim, ganha do Bahia também, e o Palmeiras ganha do Juventude, e aí igualariam o número de jogos com o número de pontos iguais, saldo de gols maior do Flamengo, mas em número de vitórias o Palmeiras assumiria a ponta. Então isso também é muito bom, né? E aí iríamos para o confronto direto contra o Flamengo, que é lá no Maracanã, um jogo muito difícil. Iríamos para o tudo ou nada, né? Ganhar, passa à frente, perder, fica atrás. Mas basicamente é isso. Então o confronto de hoje contra o São Paulo é um confronto bem importante para as pretensões do Palmeiras. Para as pretensões do São Paulo, que também busca uma colocação, uma vaga na Libertadores, uma vaga direta, também é importante. Mas, né, novamente, independente de ser clássico, tudo, a gente sabe que a realidade do São Paulo hoje não é de bater de frente com o Palmeiras, tá? A realidade do São Paulo hoje é de tentar dificultar, mas time por time não tem como. E vamos esperar que o Palmeiras hoje entre com esse espírito e faça valer a sua superioridade, né? Isso é muito importante,
tá? Bom, o Crespo, o São Paulo, ele vai ter algumas voltas, né? Então o Crespo, ele tem lá, né? O Arboleda não jogou no último jogo contra o Fortaleza e ele volta para fazer parte do time do São Paulo, junto com o Alan Franco, que tava se recuperando de lesão, né? E pode ser que o Lucas Moura volte a jogar, tá? Pode ser. Ele foi dito muito que ele estava sendo guardado para esse jogo contra o Palmeiras, mas ele não se recuperou completamente durante a semana, ele não treinou com a mesma carga e mesma intensidade, então hoje ele vai fazer um teste antes do jogo e se for aprovado ele vai para o jogo, senão não vai participar. Tomara que não participe. E aí o São Paulo vai com Rafael no gol, 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Né? No meio de campo, 5 jogadores, Cédric Soares, Bobadilha, Alisson, Enzo Dias e o Rodriguinho no meio de campo, com o Luciano e o Ferreirinha no ataque. Tá? Esse é o time do São Paulo escalado para o jogo de hoje. Tá? Muito provavelmente não teremos nenhuma alteração nessa escalação, então essa já é a escalação muito provável. O Palmeiras também não tem nenhuma alteração na escalação frente ao jogo da última quarta-feira contra o Vasco, tá? A gente vai com o nosso time base, o Everton no gol, o Giai na direita, o Kelvin não se recuperou ainda, tá? O Kelvin, o que aconteceu com o Kelvin? No primeiro jogo contra o River Plate, ele teve aquela possível fratura no pé, aquela lesão que era uma possível fratura, fez um tratamento intensivo para se recuperar e foi para o segundo jogo contra o River Plate. Jogou o segundo jogo contra o River Plate, mas ele sentiu de novo. Então o Palmeiras fez o quê? Tira, se recupera 100%, quando você tiver 100% volta. E o Palmeiras tem feito isso de forma acertada, tá? Então nós vamos na lateral direita com o Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né? No meio de campo, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga. E eu acredito que o Abel, ele mantenha essa... Lembra que no vídeo anterior eu falei, putz, os 3 estão rodando, ó, percebe que eles estão rodando. O Andréas, o Veiga e o Felipe Anderson, eles estão trocando ativamente de posição durante o jogo. Eu acredito que isso vai ser mantido, tá? Porque dificulta demais a marcação do time adversário, dificulta demais. Então vamos ter lá nosso meio de campo. Flávio Lopes e Vitor Roque, né? E aí, o que acontece? O Palmeiras tem 7 jogadores... Palmeiras tem 7 jogadores pendurados, ó, o Everton, Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque e o Evangelista, né, que não joga mais, tá? Então nós temos 6. Esses 6 jogadores, ó, o Everton tá pendurado, então não sei se o Everton leva o cartão amarelo hoje não, tá? Mas Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres... Esses 4, eles devem muito provavelmente levar o cartão amarelo hoje, o terceiro amarelo, para serem suspensos no jogo contra o Juventude, porque a data FIFA eles foram convocados para a data FIFA. Tá? E aí eles cumpririam a suspensão já não estando no Palmeiras. Tá? Então, muito provavelmente o Palmeiras contra o Juventude, que é em casa, na próxima quarta, vai jogar com um time bem remendado, tá? Vai jogar com um time bem remendado. Mas é isso, o importante é ganhar hoje. O jogo do Juventude a gente pensa depois. Vamos pensar hoje, ganhar hoje e fazer o máximo que der para ganhar hoje bem e seguir ali na briga pelos 3 pontos, tá? Então é isso, Palmeiras escalado, São Paulo escalado, bora pro jogo. Vamos por umas rapidinhas aí. Endrick, vamos falar do Endrick. Cara, olha o Endrick. O Endrick que foi reserva, ficou no banco de reservas no último jogo contra o Real Madrid. E não entrou no jogo, tá? O Endrick não foi, o Endrick sequer fez o aquecimento, tá? Sequer ele fez o aquecimento com o time do Real Madrid. E aí já estão falando, acho que ele vai ser emprestado, né? E aí a torcida do Palmeiras falou de Endrick emprestado, a torcida do Palmeiras abre o olho e fala, não, vem que a gente quer. Vamos lá? Bora! O Endrick, ainda que seja emprestado, eu acho que o Real Madrid não vai emprestar o Endrick, tá?
Acho que o Real Madrid vai segurar ele, vai melhorar o trabalho com ele, e o Real Madrid ele deve investir no Endrick pesado mesmo a partir do ano que vem. Tá? Esse é o meu pensamento com relação ao Real Madrid e Endrick. Se ele for emprestado, ele não vai ser emprestado para o futebol brasileiro. O Real Madrid não vai pegar e emprestar ele para o futebol brasileiro. O Real Madrid vai emprestar ele primeiro para um time europeu. E se lá nesse outro time europeu ele não se sair bem, aí sim ele pode ser emprestado para um time brasileiro, tá? Então eu, se fosse você palmeirense, dava uma seguradinha aí que não vai acontecer. Esse empréstimo do Endrick, do Real Madrid com o Endrick para o Palmeiras, acho muito difícil, muito difícil. Acho muito difícil e pouquíssimo improvável, tá? É isso. Bom, Estevão marcou o primeiro gol dele na Premier League, golaço fantástico, cara, top, ele marcou o gol da virada do jogo do Chelsea, esse garoto, ele vai, eu acho que ele já é titular da seleção brasileira, tá? Eu acho que ele já é titular e que ele vai ser titular do Brasil na Copa. Eu tenho muito esse feeling. Não tem ninguém na posição dele para disputar a bola com ele. De verdade, não tem. Ele só precisa agora que o time jogue junto com ele, né? Mas é isso. Estevão, ó, voando. Sub-20, seleção brasileira sub-20. O técnico Ramon Menezes, né? Acho que é Ramon Menezes. O técnico Ramon foi demitido após a eliminação do Brasil no sub-20. Cara, vergonhoso, né? O time do Brasil sub-20 nem é absurdamente horrível, não. Não ganhou um jogo. Perdeu 2 jogos, empatou 1 na fase de grupos. Absurdo. E aí, óbvio, né? A culpa não é 100% do treinador. O treinador convoca, o treinador tenta treinar e tal, mas a molecada também. Aí, na boa, essa geração do sub-20 aí, sem Vitor Roque, sem Endrick, que todos entram no sub-20, tá? Sem Vitor Roque, sem Endrick, sem Estevão. É uma geração muito malinha, né? A galera é meio mala, né? Bate no peito, sou foda, tá? Sei lá. Mas não era pra tanto, não. Não era pra ser eliminado sem ganhar nenhum jogo. Não ganhou um jogo. Não dá, né? Aí não dá. Vamos falar de Samuel Lino. Muito importante falar, né? Do Felipe Luiz, do técnico do Flamengo, da entrevista que ele deu e da fala dele com relação ao Samuel Lino, né? Porque isso vale para todos os times. E por essas e mais algumas outras que o Felipe Luiz se mostra um excelente técnico, tá? Eu acho ele um excelente técnico e eu acho que ele é um futuro provável de seleção brasileira, tá? O que ele disse? Ele disse que o Samuel Lino, além de ser um garoto, ele não pode chegar num time e não desempenhar e com pouquíssimos jogos, porque não desempenhou, porque não arrebenta, porque não arrasa no jogo, a torcida vaiar. Porque o investimento que foi feito nele foi alto, né? E aí a torcida cobra muito. E o Felipe Luiz está coberto de razão. Vejam só o que a torcida do Palmeiras fez com o Vitor Roque. Enquanto toda a mídia, não preciso nem falar de alguns específicos torcedores do Flamengo, né? Que ficaram contando o número de gols aí, não preciso nem citar nome, mas olha o quanto a mídia pegou pesado com o Vitor Roque, porque o Vitor Roque chega no Palmeiras, maior investimento do clube, maior contratação de um time brasileiro, um dinheiro absurdo, e aí ele, né, passa alguns jogos sem conseguir marcar gol, sem fazer. O que a torcida fez? Cara, a torcida não vaiou, a torcida não xingou, a torcida não cobrou. A torcida apoiou. Foi lá, bateu palma, gritou o nome, ajudou, apoiou. É um garoto, 19 para 20 anos. Um garoto. Samuel Lino, a mesma coisa. E aí os terraplanistas, né? E aí os terraplanistas acham que o cara, só porque veio lá da Espanha e jogava lá... Cara, ele não era titular lá do Atlético de Madrid, titular incontestável, porque se ele fosse, ele nem teria voltado. Lá ele era reserva, ele compunha o grupo. E ok, vocês foram lá buscar o cara agora. Apoie o cara, incentiva o cara.
Não dá pra ficar cobrando assim. Vai cobrar de todo mundo assim? Cara, parece que os terraplanistas não conseguem entender. O Flamengo não saiu. O Flamengo não brigou a vida inteira por título, não. O Flamengo tá brigando agora. Agora o Flamengo tá brigando. Lá atrás ganhou uma outra coisa lá. E agora que voltou a brigar, dá uma segurada, dá uma baixada de bola. Apoia os jogadores de vocês. Bom, não apoia não. Até melhor. Não apoia não, mas o Felipe Luiz tá com total razão, tá? Total razão. A nossa torcida, essa é a grande diferença. E, cara, eu sou muito crítico com relação à torcida do Palmeiras também. Mas essa foi a grande diferença da torcida do Palmeiras para a torcida do Flamengo nesse ano. A gente apoiou. A gente entendeu que o jogador ele ia render em algum momento e a gente apoiou. Inclusive, a gente cobrou de outros jogadores, né? Flaco Lopes, Merentiel, Veiga. A gente cobra. Estevão, Hendrick, a gente cobrou de maneira bem assintosa de outros jogadores nossos. Mas com o Flaco Roque, com o Vitor Roque, a gente teve bastante paciência, a gente apoiou muito, a gente incentivou muito e o garoto agora tá voando, tá voando. Tá voando. E se continuar assim, vai ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho, inclusive, teve uma fala do Ancelotti, né? Eu tinha até perdido isso. Teve uma fala do Ancelotti dizendo, não vou convocar tantos jogadores dos times brasileiros nesta data FIFA para não prejudicar a competição. E foi acertado. Tá? Foi acertado. Mas eu acho que o Vitor Roque vai ser convocado na próxima convocação do Ancelotti. E aí, cara, ele vai e ele não sai mais do time. Ele não sai mais da seleção. Já pensou Estevão e Vitor Roque no ataque? Nossa, vai dar o que falar, hein? É isso, galera. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, jogão do Palmeiras. Vamos ver se dá para eu fazer um react aí de alguns momentos aí do jogo, beleza? Então é isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário. Pô, ajuda a gente. Me ajuda aí, me ajuda. Eu tô entregando conteúdo todo dia de qualidade pra vocês. Me ajuda, vai, me ajuda. Dá um like, deixa um like no canal. Deixa um like aqui no vídeo. Por favor, se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso pacto. Bora, avante, palestra!